Oi, terceiro ano, boa tarde, como vocês estão? Hoje a gente vai descobrir como foi o final da história de semana passada. Na semana passada a gente contou a primeira parte, hoje será a segunda. O pássaro que não conseguia voar. Será que ele conseguiu? Ou será que não? Hoje a gente vai descobrir. Vamos lá na página 48 do nosso livro. Aí tá assim, ó. O conflito gerador de uma narrativa. Ao se contar uma história, o narrador começa fazendo a apresentação das personagens, localizando-as num tempo e espaço, né? Era uma vez, há muito tempo atrás, num reino tão distante. Talvez vocês já escutaram, né, algumas histórias que começam assim. Num certo momento, as personagens passam a se envolver em uma complicação, até que o conflito pode ser mais de um conflito na história. Ele passa, né? Ele começa o conflito e ele precisa ser resolvido, né? E na semana passada esse conflito não foi resolvido. Então esse ponto é o que chamamos de clímax, ou ápice. É o ponto mais esperado da história. É aquele ponto que gera muita expectativa para o leitor, né? Porque quer descobrir o que vai acontecer. Quando as consequências geradas pelo conflito das personagens vão sendo tratadas, tudo vai se resolvendo até que vem o grande desfecho, muito esperado pelo leitor. Isso tudo é o que chamamos de enredo, a base da narrativa. Se não há enredo, não há histórias, não há personagens, não há tempo e nem espaço. É com base nele que se desenrolam os acontecimentos. Agora a gente vai continuar a história lá na página 49. O pássaro que não conseguia voar, parte 2. Quando a noite chegou, os irmãos e os pais regressaram ao ninho. Estavam todos lá encolhidos, cercados pelos sons da noite. Hoje não há lua, disse um dos irmãos. Não se vê mesmo nada. O passarinho ouviu essas palavras e elas ficaram a ecoar na sua cabeça. Ele ficou pensando assim: não se vê nada, não se vê nada. Ele estava ali no ninho, né? Não conseguia ver nem a lua, porque de tão escuro que estava. O passarinho aguardou até ter certeza que todos dormiam. Encheu o peito de ar para ganhar coragem e aproximou-se da parede do ninho. Devagarinho subiu a parede e, com toda sua coragem, olhou para baixo e viu nada. Estava tudo preto. Abriu ligeiramente as asas e deixou-se cair. Sentiu o ar a deslizar pelo bico e a passar no rosto. Era uma sensação fantástica. Bateu as asas e sentiu uma energia que desconhecera até ali a percorrer-lhe o corpo. A princípio, sentiu alguma dificuldade em controlar a direção e a força com que voava. Mais cedo, começou a conhecer-se e não ter dificuldades em decidir para onde ir e a que velocidade voar. Né? Como ele viu que estava tudo escuro, o medo dele era olhar para o chão, que ele tinha vertigem, né? E ter medo de altura, mas como estava tudo escuro, ele arriscou e conseguiu voar. A gente já descobriu, né, que aí ele conseguiu voar. Durante várias noites saiu do ninho para praticar o voo. Conseguia ver cada vez mais na escuridão, reconhecendo e esquivando-se com facilidade dos ramos das árvores. Não demorou muito a encontrar na orla da floresta os melhores voadores da noite, os morcegos, né? Que os morcegos também só voam à noite. Rapidamente ficaram amigos, principalmente porque eles eram muito curiosos e nunca tinham conhecido um pássaro que voava de noite. Com eles, aprendeu a caçar insetos no escuro, embora de forma diferente da deles, é claro, e a conhecer os locais onde crescia a melhor fruta e as melhores bagas. Né? Ele fez amizade com um morcego que também voava na parte da noite. Agora, lá na página 50, continuando. Os dias foram passando e os irmãos foram se tornando cada vez mais confiantes, principalmente o mais velho, que chegava ao ninho cada vez mais tarde. O passarinho podia ver que os seus pais estavam preocupados. A noite estava a chegar e o irmão mais velho ainda não tinha regressado. O sol já tinha passado para trás das montanhas e a noite caía depressa. O que vamos fazer? Perguntava a mãe. Não sei, respondeu o pai. Agora só podemos esperar que ele encontre um lugar seguro para passar a noite. Mas andam por aí tantos gatos, disse a mãe, muito preocupada. Eu tenho que procurá-lo. Não vale a pena, disse ele. Já está tão escuro que não se vê nada. Né? O irmão mais velho saiu e ficou escuro e nada dele chegar. E a mãe e o pai ficaram preocupados. O passarinho guardava no seu canto. Quando ficou mesmo escuro, subiu a parede do ninho e saltou para a noite. Chamava pelo irmão,
por entre as árvores, mas não obtinha resposta. Sentiu um aperto no coração. Ele pensou assim, e se? Ele pensou alguma coisa, né? Pensou ele, mas não perdeu tempo a pensar mais. Com todas as suas forças, voou para fora da floresta enquanto chamava o irmão. Não demorou muito, ouviu um chiuriar assustado. O que é chiuriar assustado, né? Emitindo sons repetitivos, que conhecia bem. O irmão estava aninhado em um espinheiro e por baixo dele o nosso passarinho podia ver 2 gatos. Um amarelo e outro com manchas castanhas e brancas, com olhos matreiros, olhos espertos e sabidos, a procurarem passagem pelo meio dos espinhos para o apanharem. Anda comigo, sai daí, gritou ele ao irmão, mas estava demasiado assustado com a presença dos gatos para se mexer. Voou em círculos por cima de todos enquanto tentava pensar. Com a sua forma esguia, os 2 felinos avançavam lentamente. Subiu bem alto, apontou e, arriscando tudo, lançou um voo com velocidade para empurrar o espinheiro para baixo e espetar as costas do gato amarelo, que era o que estava mais perto do irmão. Este miou alto, em uma mistura de susto e de dor pelos espinhos que o arranharam. O gato achou que aquele passarinho pequeno que tentava apanhar não valia aqueles arranhões e foi embora. O gato amarelo ele conseguiu assustar, né? Porque ele estava mais perto. Aí o gato pensou assim, ele é muito pequenininho, não vale a pena. Aí foi embora. Enquanto isso, o outro gato foi se aproximando lentamente e já estava muito perto. Confiante que a sua tática de afugentar gatos era infalível, o passarinho voltou a subir e a lançar-se sobre os espinheiros. Mas este gato era matreiro, né? Era esperto e vinha visto o que acontecera ao outro, e já tinha visto o que aconteceu com o outro irmão. Quando já não sabia mais o que fazer, viu pelo canto do olho contra a luz umas sombras a passarem. Quando o gato chegou mesmo perto do irmão do passarinho, sem saber de onde, uma chuva de fruta podre e mal cheirosa, né, com cheiro ruim, começou a lhe cair em cima. Como o passarinho estava feliz em ver os seus amigos morcegos, tinham vindo ajudá-lo a afugentar o gato com uma chuva de fruta. Mal o gato fugiu, pousou ao lado do irmão. Quem foi ajudar ele? Os amigos dele, né? Os morcegos. Irmão, vamos embora que o gato já fugiu. Muito obrigado por tudo, disse o passarinho aos morcegos, quando se despediram. A amizade é isso mesmo, fazer tudo o que podemos para ajudar os amigos. O dia já estava quase a nascer e os pais se preparavam para sair à procura dos 2 filhos. Junto deles estava o velho mocho. Aí o velho mocho falou, estou cada vez mais admirado, disse o mocho. Um pássaro que tem medo de voar e que depois voa à noite para procurar o irmão? Eu voo de noite porque não vejo o chão e não tenho medo, respondeu o passarinho ao mocho, enquanto o irmão tentava contar o que acontecera ao resto da família. Aí ele pensou assim, se eu descobrir uma forma de sair do ninho de dia sem ver o chão, tenho meu problema resolvido. Ora, respondeu o mocho, e se saísse do ninho de olhos fechados? Nunca tinha pensado nisso, respondeu o passarinho. Vou experimentar. Aproximou-se da beira do ninho, fechou os olhos com força, subiu a parede do ninho e deixou-se cair. Mal bateu as asas, abriu os olhos e viu que estava a voar de dia pela primeira vez ao fim de tanto tempo. Deu 2 piruetas ao ninho. Assim acho que teu problema está resolvido, disse o mocho. E os 2 começaram a rir. Tá vendo só? Ele passou aí por vários conflitos. O primeiro foi porque ele tinha medo de voar e depois ele descobriu, né, que era por causa da vertigem, que ele não conseguia, né, que era medo que ele tinha. Depois passou o conflito dos 2 gatos. Passou um conflito de perigo, né? Uma situação de perigo. E o último conflito foi que ele não conseguia voar durante o dia. E depois ele conseguiu, né, descobrir com o mocho que ele fechando os olhos ele conseguiria voar durante o dia. Então lá agora a gente vai conversar sobre o texto. Este era o final que você esperava, que você imaginava? Explique. Você imaginou que o passarinho ia conseguir? Era esse final? Qual a causa da mudança na vida do passarinho? Né? Porque ele não conseguia voar, né? Ele tinha vertigens. Em que tempo, em que espaço a história acontece? Né? O espaço da história é na floresta e o tempo era a primavera. A história tem alguns momentos de tensão, de conflitos. Quais são eles? Foi o que a tia Luana falou, né? O medo, enfrentar os gatos e depois descobrir como voava durante o dia.
O passarinho conseguiu resolver seus conflitos? Como? Ele conseguiu, né? Porque ele foi capaz de voar. Qual foi o desfecho dessa narrativa? Né? Ele descobriu que fechando os olhos, ele conseguia voar durante o dia. E na primeira parte da história, né, as personagens eram o passarinho, os irmãos, a mãe e o mocho. Já nessa segunda parte, já apareceu mais personagens, né? O pai, os morcegos, os gatos. Agora a gente vai lá na página 52, que a tia Luana vai explicar as atividades para vocês fazerem. Número 3. Alguns parágrafos tratam de conflitos vividos pelo passarinho. Transcreva aquele que explica o seu medo e encontra uma solução para o seu problema. Vocês vão escrever aí qual parágrafo que está falando no texto, né? Pode ser a fala dele, né? Que ele explica o medo. Ele conta uma solução para o seu problema, né? Tá lá dá lá no texto, né? Que ele tá explicando, no finalzinho do texto, que ele tá explicando que ele tá com medo e ele encontra uma solução para o problema dele. Na parte 2. Número 4. O que animou o passarinho a saltar do ninho pela primeira vez? O fato de estar escuro, né? Ele não conseguia ver nada, né? Como que ele conseguiu dessa maneira voar pela primeira vez? O que ele fez? Número 5. Voar da natureza dos pássaros. O que aconteceria com o passarinho caso não tivesse conseguido voar? O que vocês acham que acontecia? Uma resposta pessoal, se ele não conseguisse voar. Número 6. Avalie a história e responda o que é necessário para que as pessoas vençam seus desafios e suas dificuldades. O que vocês acham que as pessoas têm que fazer? Vocês também vão colocar aí a resposta de vocês. Lá na página 53, vocês vão ligar, né, as histórias, os contos maravilhosos, com cada um teve um conflito. Então você vai ligar. E tem a Cinderela, Branca de Neve, o Patinho Feio, João e Maria. Aí do outro lado estão os conflitos. A rejeição dos outros por causa da sua aparência, a inveja da madrasta e das irmãs, o abandono dos pais e a disputa da madrasta para ser a mais bela do reino. Então vocês vão ligar aí. E na página 59, na página 54, vocês vão fazer aí essa aqui que é a proposta para casa, né? Vocês vão contar uma história de vocês ou de alguém que deixou de fazer alguma coisa por medo. E o que aconteceu por ela ter medo? Aí vocês não podem esquecer dos elementos da narrativa, né? As personagens, se você foi a personagem, porque a história pode ser sua ou pode ser de alguém. O espaço onde aconteceu a história, o lugar e o tempo, se teve conflito, né? E como que conseguiu desvendar esse conflito, né? Como que ele conseguiu ser resolvido. E o desfecho, né? O final da história, como que foi, tá bom? Aí vocês vão fazer essa história e vão enviar a foto pra tia Luana dessa página, que a restante a tia Luana vai enviar o gabarito para o grupo, tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.